Sejam bem-vindos ao 11Cast, o seu podcast de publicidade da Agência 11. Nesse episódio nós vamos falar sobre audiovisual e quem está aqui para conversar com a gente é o professor Evângelo Leal. Ele é coordenador do curso de Cinema e Audiovisual e quem vai conversar comigo também é o Marvin. Oi pessoal, eu sou o Marvin. Quero convidar vocês para seguirem a gente nas nossas redes sociais, no YouTube, nos agregadores de podcast. A gente está lá no Spotify, no YouTube e a gente também está no LinkedIn. Professor, muito obrigado por estar aqui com a gente. Peço que o senhor possa se apresentar para a gente nesse momento. Tudo bom? Prazer, Nina. Prazer, Marvin. Prazer. Obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz de ser convidado para vir conversar com vocês. Bom, eu atuo na área de cinema e audiovisual há mais de 20 anos. Esse foi o campo que eu escolhi para minha vida, enfim, nunca foi uma dúvida para mim sobre isso, né? A questão é o chegar, né, nesse lugar e permanecer, né? Que, enfim, fazer cinema no Brasil é sempre um desafio, como é qualquer campo artístico, né, no nosso país. Mas, enfim, eu atuo, né, na parte profissional prática há mais de 20 anos. E eu estou como coordenador, né, do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Veiga de Almeida, que tem o curso tanto no campus Barra quanto no campus Tijuca. E eu sempre transitei, né, entre o fazer e o lecionar, né? Então sempre me instiguei, assim, sempre foi muito instigante para mim estar também em sala de aula pensando o cinema e não só fazendo. Ai, muito legal. Eu não sabia que o senhor também estava na Tijuca. Você me chama de você? Por que tá falando de senhor? Você. Perdão, gente. Eu não sabia que você também lecionava na Tijuca. Sim. Então, para começar, antes de começar, na verdade, eu queria falar para vocês que tem um envelope aqui no meio com uma pergunta secreta do professor, tá? Que a gente vai ler no final. Então, eu peço para que vocês fiquem aqui com a gente para vocês verem essa surpresinha. Mas para começar, eu queria saber, e para todo mundo saber também, o que é o audiovisual e o que ele abrange, assim, o tema. Tá bom. Nina, essa sua pergunta é muito boa porque o campo, né, audiovisual, ele se ampliou de uma forma inédita, né? Assim, se a gente pensar historicamente o que é a experiência da imagem em movimento. Porque no final do século XIX e início do século XX, a experiência audiovisual era uma experiência puramente cinematográfica, né? Essa experiência do cinema. Mas com a chegada da televisão, com a chegada do vídeo, né, e com todas as transformações tecnológicas que ocorreram no século XX, a gente realmente tem uma abertura dessa experiência audiovisual para além da experiência cinematográfica, né? Então, ela começou com esse desdobramento entre o vídeo, né, e o cinema, mas depois essas experiências voltaram a se juntar e a se misturar por causa do digital. E a experiência audiovisual em si, ela se tornou muito mais ampla do que a experiência de uma sala de cinema, né? Então, a gente hoje experimenta o audiovisual de uma forma que ele acontece em todos os campos, né, de atuação, profissionais, de saber. Não é de se espantar quando uma pessoa que não tem nada, que nem gosta tanto de ver filmes, de ir ao cinema, acaba de repente escolhendo um curso, né, de audiovisual porque pretende usar o audiovisual como ferramenta na sua área de atuação, né? Mas quando o curso ele tem essa palavra cinema e audiovisual, aí ele fica, a meu ver, com mais qualidade, mais completo, porque a experiência cinematográfica em si, a meu ver, ela é fundamental para que a experiência audiovisual seja uma experiência mais rica. Sim, eu acho que ao longo do tempo, né, assim como você falou, o audiovisual ele se expandiu em muitas vertentes. É isso que você falou também de uma pessoa que nem gosta tanto de filme, de cinema. Isso sou eu, um exemplo, né, de fazer um curso de publicidade, que agrega muito ao audiovisual também. Então, eu acho que, ainda mais depois do surgimento da internet, tipo assim, muita coisa. Exatamente. Você falou de amplitude, e isso eu acabei fiquei curioso por uma questão. Qual que é o limite criativo que a gente pode, assim, se a gente consegue chegar num limite ou não tem, por exemplo? No início do cinema tinha muito... assim, era bem limitado, né? A gente não tinha o som, né, no cinema ali, de certa forma, no máximo, o áudio dos atores, vamos dizer assim. E a gente foi evoluindo cada vez mais para efeitos visuais, para tudo isso.
E pode chegar num limite, ou a gente já chegou no limite, ou está longe, está perto? Então, essa perspectiva de que o início do cinema ele era menos criativo do que hoje, ela é questionável, né? Assim, porque o que havia no início do cinema era uma falta de regulação e era uma falta de padronização. Então, a falta de padronização, na verdade, ela é um repertório criativo imenso, né? Então, assim, o que a gente tem, na verdade, no início do cinema é justamente um baú criativo muito fértil, e com o tempo, quando o cinema foi se configurando como uma experiência narrativa e ele foi se tornando um clássico, o que passou a existir foi justamente uma padronização e um empobrecimento da linguagem, da possibilidade que essa linguagem tem como, né, experiência. Sim. Então, eu diria que não há limite criativo, ainda bem, né, porque senão não haveria mais porquê trabalhar com essa ferramenta. Mas eu diria que o mais importante para que haja, né, a criação ainda dentro desse universo, é preciso que haja a inquietação usando essa tecnologia que vai se transformando, mas que de alguma forma carrega ainda toda uma história, todo um histórico, né, assim, de experiências que precisa ser revisitado, né, que precisa de alguma forma ser consultado para que as pessoas também não achem que estão, né, fazendo uma coisa completamente genial e original, quando na verdade o próprio período inicial do cinema ele foi muito fértil, muito criativo. Sim, eu acho que depois foram se formando muitos nichos também, né? Só que eu acho que também essa questão da criatividade, eu acho que ao longo do tempo a gente vai aprendendo novas formas de criar, a gente vai aprendendo novas coisas. Eu acho que, tipo assim, a sociedade vai mudando e aí as coisas que se criam hoje, não necessariamente por causa das ferramentas, mas por causa do pensamento mesmo. Eu acho que pode ser muito diferente do que antigamente e antes, ou do que vai ser depois. No caso da tecnologia, ela ajuda a você conseguir explorar a sua criatividade, mas ela não é o fator determinante, no caso. Então. Exatamente Porque, isso. por exemplo, a gente pega os filmes comerciais dos anos 80, comparado com efeitos visuais, né, comparado a hoje, eles são inferiores, mas por causa da tecnologia que eles tinham na época. Mas a gente tem muitas ideias bem inovadoras para aquela época, né? E que inclusive hoje a gente ainda bebe dessa fonte, né? Sim. Muita coisa daquela época. Tipo, eu queria saber também se tem alguma obra que foi pioneira, assim, antiga, e que a gente pega como referência, se teve alguma que mudou, assim, o mercado, que transformou. Tipo, sei lá, num gênero tal, pô, a primeira obra que a gente vai pensar é aquela ali, né? O primeiro filme, ou enfim. Eu acho que depende também do gênero, né? Tipo, da área ou dos nichos que se formaram até hoje também, como eu falei. Mas existe alguma, você acha? Existem várias, né? Na verdade, assim, não sei se vocês estão se referindo à pergunta específica, porque quando eu li as perguntas de vocês, me pareceu que era alguma indicação mais no campo da publicidade, ou no campo de alguma campanha, assim. Não sei se é a mesma pergunta, ou se a gente ainda vai chegar lá, ainda é outra essa, então, né? Tipo assim, o que você acha, uma obra que você admire muito também, que você acha que realmente influenciou muito no que é o cinema e o audiovisual hoje. Sim. Entendeu? Ou uma para o cinema, outra para o audiovisual, enfim. Tá. Isso é muito particular, né? Assim, aliás, só para dar um spoiler, isso tem a ver com a pergunta que está ali no envelope para vocês. Meu Deus! Mas eu acho essa pergunta extremamente importante, porque existe aquilo que a gente pode apontar que é significativo historicamente, né? Que acaba virando uma contribuição por conta do contexto, por conta da necessidade, né, assim, de se falar alguma coisa que na época não era permitido falar, ou então ainda não havia sido elaborada uma possibilidade de falar daquela forma, que a sociedade depois entendeu que precisava ser dito, né? Então, a gente vai, de alguma forma, percebendo esses marcos, digamos assim, né, de obras que vão ficando marcantes justamente por conta do contexto, por conta daquilo que possibilitou enquanto reflexão ou quanto ação mesmo, né, das pessoas em relação à época no mundo. De forma mais pessoal, eu fui tocado pela primeira vez assim, em relação ao que o cinema poderia fazer quando eu assisti o Amarcord do Fellini.
né, que é um filme que desconstruiu completamente minha experiência cinematográfica, porque a minha experiência era uma experiência de construção clássica, hegemônica, e quando eu vi um filme completamente com uma liberdade dos personagens, uma liberdade narrativa, os personagens arrotavam, soltavam pum, sabe? Era uma coisa assim completamente escatológica na tela, assim, e ao mesmo tempo linda, poética, que eu nunca tinha visto uma junção, né, dessas duas relações. Então, quando eu vi aquilo acontecer, eu percebi que era maravilhoso e que era possível, né, e aquilo continuava sendo cinema, que aquilo era mais do que eu tinha experimentado como cinema, eu fiquei encantado. Assim. Então, tudo que vem dessa linha, né, assim, que acaba conseguindo criar uma relação poética com aquilo que a gente identifica como mais próximo das nossas vivências, me tocou de uma forma transformadora e profunda. Então, a escola neorrealista italiana faz parte desse momento para mim. Legal. Eu acho que é muito também, pode ser muito questão de opinião também, né? Porque não necessariamente vai transformar o mercado, tipo assim, surgiu um filme e transformou, boom. Mas pode ser questão de transformação constante, de tipo, você assistiu isso, você tem isso como referência e você pode usar isso como inspiração para fazer os seus trabalhos também. Sim. E isso eu acho que vai ser a transformação do mercado ao longo do tempo, né? Sim, sim. Eu acho que de fato isso. É o que a gente estava conversando aqui no off, né? Tem filme que, sabe, para mim vai ser bom, para vocês não vai, para vocês vai ser bom, para mim não vai. Então depende muito, é algo pessoal, mas assim... Pensamentos. Eu sou sempre o cara que, tipo assim, igual ele falou, o cinema não é algo, sei lá, hoje você tem uma indústria, mas eu acho que assim, o cinema é arte, cara. Não tem como você tratar ele como, sei lá, uma propaganda. Pode ter propaganda dentro do filme, mas o filme inteiro não pode ser uma propaganda. Pode. Pode? Pode. O filme inteiro pode ser bancado por uma marca e ele ser muito bom e ele ter essa relação e que vai ser híbrido. Né? Assim, eu acho que o interessante do que se foi construindo em relação à potência do audiovisual é perceber que ele funciona de muitas formas, né? E que ele tem muito filme que não é arte, né? E tem muito filme que nem se pretende estar nesse lugar. E tudo bem, né? Assim, se tem um filme que está lá todo moldado com interesse mercadológico, de venda, e ele está ali para fazer dinheiro, eu acho muito capaz de você ouvir os diretores, os produtores nem questionarem isso como uma obra de arte especificamente, né? É porque existem essas formulações, né, a sétima arte, mas assim, nem todo filme ele recebe essa chancela, assim. Então, eu acho importante a gente, né, assim, encarar cada experiência como uma experiência mesmo contextualizada, com as suas próprias vontades, né, assim, intencionais, se o diretor é mais independente, se é mais artístico, mais autoral, ou não, se aquele filme realmente é bancado por uma marca e a vontade deles é alavancar um certo tipo de hábito de consumo. Mas assim, ele pode ser bancado por uma marca e ao mesmo tempo ele tem um roteiro excelente, ele cativar, né, ele emocionar. Então, assim, a possibilidade de você ir trabalhando essas camadas, né, vai permitindo que essa experiência ela seja uma experiência genuína também na sua relação com a obra, né? Quais seriam os exemplos disso? Porque você está falando que tem uns que podem ser totalmente com visões mercadológicas, totalmente com visão de, tipo assim, ganhar dinheiro, mas tem isso de um roteiro, por exemplo, de partes serem genuínas. Até Sim. onde a gente vai julgar isso também? Eu acho né? que não é uma questão de julgamento, acho que é uma questão da gente entender como que isso foi orquestrado, e aí eu acho que sim, talvez um interesse comum seja, quem está querendo vender, quer vender uma coisa que seja relativamente atraente para o seu comprador, né? Assim,
E a pessoa que está querendo fazer arte, especificamente, pode não ter como a vontade inicial ganhar dinheiro com aquilo, mas também quer que a experiência seja uma experiência marcante, significativa, e às vezes a pessoa, mesmo não tendo a intenção de fazer dinheiro com aquilo, aquilo de repente fica valioso. Né? Assim, então, a gente não controla muito, né, esses direcionamentos e para onde realmente a coisa vai. Eu acho que fica mais interessante quando essas experiências são entrelaçadas e de alguma forma funciona bem para essas camadas todas. Eu até tinha separado um exemplo que era uma das perguntas, mas a gente acho que já pode misturar aqui, que é o exemplo da série Woman's Tales da Miu Miu, que é uma série que inclusive eu mostro nas minhas aulas, né? Assim, a Miu Miu é uma marca famosa, né, do mundo da moda, e ela tem até hoje, desde o início de 2010, se não me engano, 2011, esse projeto chamado Women's Tales, que são curtas-metragens dirigidos por mulheres, que eles convidam cineastas, enfim, do mundo todo, para criar um fashion film. Né? Então, fashion film é um filme da indústria da moda. Entendeu? Então, nesse sentido que eu estou dizendo assim, ele é bancado pela Miu Miu, ele é um fashion film, só que eles convidam cineastas, mulheres, e isso também acho que é um posicionamento político muito interessante, né, deles, e eles dão total liberdade criativa, né, assim, para a concepção desses roteiros, com uma única condição, que os figurinos das personagens sejam os figurinos da coleção nova da marca. Né? Então, eu acho que é uma junção tão incrível, né, assim, porque quem está ali assistindo pela narrativa vai encontrar algo extremamente capaz de despertar sensações, reflexões, vontades artísticas que não necessariamente a pessoa que está ali para ver um novo vestido da coleção 2015. Né? Mas para quem está ali querendo ver a coleção, também vai funcionar e também vai ser uma obra, né, assim, que vai servir para esse outro lado, e é um trabalho que circula, né, na internet, enfim, as pessoas buscam, né, esses filmes, mas também circula em festivais. Então, a cada lançamento de um filme novo, eles são exibidos no Festival de Veneza. Né? Então, eu acho esse tipo de costura muito interessante. Né, porque você consegue provar que você serve ali a muitas camadas ao mesmo tempo, e acho que todo mundo ali deve estar satisfeito com o que está apresentando. Né? Então, assim, a gente tem nomes muito importantes nesse projeto. A gente tem a Agnès Varda, né, assim, que é uma cineasta francesa da Nouvelle Vague importantíssima na história do cinema. A gente tem nomes mais recentes que também são poderosos, digamos assim, né, na paisagem cinematográfica contemporânea, como a Mati Diop. A gente tem algumas atrizes que também passaram, né, para esse campo da direção, como como é que aquela... Droga, vou ter que olhar o nome, esqueci. Não tem problema. Posso olhar? Tem porque... Dakota Fanning. Dakota Fanning dirigiu, a Lucrécia Martel, que é uma cineasta argentina muito interessante também. Então, essas pessoas, elas são convidadas, né, para um desafio, que eu considero um desafio bastante interessante, assim. Eu acho muito legal, eu não conhecia. Eu acho que ajuda a criar uma narrativa também para a marca, não uma, né, mas várias. E para quem assiste, né, só pela narrativa, como você tinha dito, a pessoa também olha para a marca de outra forma, né? A marca já tem um posicionamento ali, então não é um investimento à toa, é uma produção audiovisual mercadológica, né? Por mais que tenha esse posicionamento político, de colocar as mulheres ali para produzir, que é algo interessantíssimo também. Eu acho muito legal a marca ter esse tipo de estratégia, né? Assim, bom, já que a gente já está entrando nesse campo de marcas, né, audiovisual, a gente vê que hoje os comerciais, né, as propagandas têm um ar cinematográfico. Muitas delas têm, algumas não têm, até, né, por esse advento do TikTok, das redes sociais, algumas tentam flertar mais com essa área. Mas hoje a gente ainda tem aquelas propagandas bem mais cinematográficas. Você acha que, assim, isso é uma tendência? O pessoal realmente olha para o cinema e fala, não, vamos trazer isso para cá?
porque é algo diferente, mais artístico, é a tentativa de fazer uma propaganda mais artística, ou não, ou, enfim, até dessa parte que você falou da série, né, dessa marca de moda, flerta um pouco com isso também, né, de ser uma propaganda, mas também ter um viés ali também de contar uma narrativa, mas sempre nesse mundo cinematográfico. Você acha que tem muita influência, que as marcas realmente têm isso como um... O mundo da publicidade sempre foi um mundo cinematográfico. Assim, o que eu quero dizer com isso? Que como a imagem da publicidade, ela sempre precisou ser uma imagem de sedução, ela sempre, quando tem dinheiro, claro, né? Porque existem publicidades e publicidades, orçamentos e orçamentos, né? Então, assim, quando a publicidade tem dinheiro, e normalmente tem, né? Ela convoca os melhores profissionais, né? E os melhores profissionais do audiovisual são os que estão fazendo cinema, né? São os que estudaram, que são capacitados para isso, que têm um repertório, né, assim, visual amplo, porque viram muitos filmes, porque entendem muito de decupagens que funcionam, ângulos, movimentos, posicionamentos de câmera e tal. E porque, historicamente, a imagem cinematográfica, em termos de qualidade, por causa da película, ela era uma qualidade superior ao vídeo, né? Então, as propagandas elas eram filmadas em película e depois transposta para o vídeo. E aí, quando elas chegavam no vídeo, né, para passar na televisão, mas tendo sido captadas em película, elas tinham um diferencial, né, perceptível no olho do espectador, né? Então, era visível, né, você vê uma publicidade com uma imagem muito glamurosa, né, assim. E a equipe que fazia, né, a filmagem desses comerciais eram equipes cinematográficas. Só que nem toda publicidade era filmada em película, então sempre existiu essa publicidade mais B, C, né, assim, em termos de captação, era feita com vídeo, um pouco mais panfleto, né, panfleto eletrônico, assim. Essa a gente nem considera muito. Mas essa sua pergunta, ela faz sentido quando a gente pensa, né, num movimento que é contemporâneo, que é o seguinte, sempre existiu uma diferença, principalmente, né, tô falando do século XX ainda, entre o cinema e a TV. Porque a TV, ela sempre precisou ser um pouco mais pobre em termos de linguagem por conta da velocidade, né? Tem até aquela expressão que programa bom é programa no ar, né? Então, assim, ela sempre precisou correr, né? Então, um diretor de uma novela, ele nunca vai ter o mesmo tempo que um diretor de cinema para pensar no movimento de câmera primoroso, maravilhoso, na decupagem incrível para poder fazer aquela cena, porque ele tem uma lista enorme de planos para fazer que ele tem que entregar, porque a novela é um monstro que vai comendo os capítulos e ele precisa gravar muita coisa para, né, não bater e terminar a quantidade de frente que existia e tal. Então, eles optavam por decupagens mais fracas, né? Assim, mais básicas, né? E aí, o que aconteceu agora, né, na virada do século, com a chegada dos streamings, é que a qualidade do material produzido por produtoras que são ligadas a emissoras de televisão, né, quando houve essa migração, né, dos canais virarem streamings e plataformas, é que a luta ficou mais acirrada em relação à disputa de audiência. E aí, o que vai fazer o espectador escolher assistir aquilo que, em princípio, era mais rápido, porque tinha aquele ritmo da televisão, e, por consequência, um pouco mais pobre visualmente, para aquilo que está sendo apresentado com uma altíssima qualidade, com uma decupagem incrível, com uma captação incrível, com uma fotografia maravilhosa. Ou seja, a televisão ela precisou se cinematograficizar, né? Ela precisou mostrar que ela está o tempo inteiro também pensando bem os seus planos, os seus enquadramentos, porque ela está disputando com os grandes players, né? E um outro elemento, né, assim, para acrescentar nisso tudo é em relação ao que se produz em termos de rede social, né? Porque isso também, de alguma forma, vai contaminar as produções que circulam nas redes sociais. Porque, de novo, assim, é uma certa padronização? Né? Porque no fundo vira um certo império da perfeição. Todo mundo quer a imagem perfeita, linda, aí
parcela em não sei quantas mil vezes um iPhone, porque o iPhone grava, né? Mas o que talvez de positivo tenha para tirar disso é o fato de que as pessoas estão criando uma relação de fazer com as imagens muito mais cedo do que antigamente, né? E com mais familiaridade. Então, eu percebo isso do tempo que eu dou aula, desde quando eu comecei a dar aula para hoje. Assim, os alunos que chegam hoje, muitos deles já sabem o básico de edição, muitos deles já têm uma boa noção de enquadramento, já têm coisas que os primeiros alunos, há 10 anos atrás, chegavam muito verdes em relação a isso. Né? Então, tem algo que vai se conquistando em relação ao saber usar as imagens que a gente, de alguma forma, também ganhou em relação a isso. Agora, a gente também ganhou muito problema, né? Assim, que é pauta para os nossos próximos assuntos. Perfeito. Só um adendo aqui rapidinho. Qual é a diferença de película para vídeo que você tinha comentado no início da pergunta e o pessoal pode ter ficado meio em dúvida aqui para ouvir? A base da produção de imagem cinematográfica, quando o cinema surgiu, era a fotografia. Então, a película é o suporte em que a imagem ela é composta, né? Então, assim, tem toda uma questão mecânica e química de tempo de exposição da luz num composto químico que está ali na emulsão da película, Entendi. que a gente perdeu essa relação, né? Assim, porque virou digital. Né? Entendi. Não, é isso. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois da entrevista que a gente vai mostrar aqui, que a gente fez com os alunos no campus. A gente perguntou sobre o assunto, o que eles achavam, opiniões, e no final tem uma perguntinha para o senhor ver, tá bom? Tá e bom. responder depois. Senhor não, para você. Para você, desculpa. Vamos lá. Audiovisual para mim é tudo que contém foto, vídeo, áudio. Tudo que contém vídeo ou foto com som. É o que eu faço desde os meus 11 anos, é o que eu faço na minha faculdade e é tudo que eu consumo. Então, o audiovisual para mim é alguma coisa bem maior do que só a palavra em si. Ele está presente em tudo, na verdade. Televisão, redes sociais, filmes. Desde as coisas que eu faço para trabalho até as coisas que eu faço porque eu amo. Desfile, fotografia. Eu vejo mais streaming. Streaming. Eu vejo mais cinema, só que eu acho que hoje em dia tanto o streaming quanto o cinema estão interligados. Então, se você assiste um, vai acabar assistindo o outro. Então, eu acho que é meio que uma ponte. Gosto mais de série, mais tempo pra maratonar. Eu vou dizer que eu gosto mais de filme pelo formato, mas eu amo séries também. Na verdade, o que me pega mais nos filmes é a parte de direção de fotografia, assim. A parte estética que eles colocam em cima de todo o conflito ali trabalhado, a história trabalhada. Já produzi, eu produzo tem uns 3 anos. Fiz coisas também quando eu era mais nova. Já fiz vídeo pro YouTube quando eu era criança e hoje em dia às vezes faço pro TikTok ou então Story. Foi uma websérie pro trabalho da faculdade. Fiz também a capa de um single recentemente. Uma experiência bem diferente. É o que me motiva, é a minha paixão da vida inteira, é atuar, é estar inserida nesse meio. O audiovisual assim me inspira muito, porque é a mistura tanto do som com a imagem, às vezes é uma música com a imagem, e a forma que isso se relaciona, a forma que as pessoas colocam referências ali, tipo as ideias, os conceitos, tudo isso é muito inspirador e me ajuda bastante. Como que a gente pode se diferenciar no mercado, já que existe um avanço tecnológico muito grande, assim, a gente consegue ter muito contato com câmeras de qualidade, com o nosso próprio telefone, a gente pode fazer uma websérie pelo nosso telefone, a gente pode produzir muitas coisas com uma facilidade muito grande. Como que a gente pode se destacar em meio a esse avanço tecnológico?
Voltamos. Professor, você assistiu aqui nossas entrevistas e a pergunta do final é como é que a gente pode se destacar em meio a todas essas ferramentas tecnológicas que a gente tem hoje em dia? Como é que a gente pode se destacar no mercado? Excelente pergunta. Eu acho que o mercado ele acaba sempre realmente exigindo, né, um certo tipo de atualização em relação aos processos, né? Então, assim, quem de alguma forma está engajado, está interessado em entender quais são as tendências, quais são os processos, né, que estão de alguma forma servindo melhor para um determinado tipo de proposta, de operação, agilizando os processos, tornando eles mais rápidos, isso acaba sendo algo ditado pelo mercado e isso sempre foi algo, né, de interesse do mercado. Então, é importante esse tipo de olhar, de atualização, mas eu acrescentaria duas coisas que independem da questão tecnológica, que aí, para mim, eu acho que isso se torna um diferencial. O primeiro é perceber que existe força de vontade da pessoa em relação àquilo que ela está se propondo a fazer, né? Porque fazer cinema e audiovisual é muito diferente de ser um consumidor, né? Assim, de ser aquela pessoa que está ali só assistindo. É muito, mas muito trabalhoso, né? Então, é uma relação completamente diferente dessa relação que a gente tem, né, passiva, de sentar e assistir, né? Então, tem gente que talvez ainda alimente, né, uma relação de facilidade, porque a forma que a gente recebe e consome o audiovisual, ela é muito diferente da maneira como a gente precisa estar de corpo e alma nos processos, né? Então, e aí, para quem está no processo seletivo, né, para quem está ali de alguma forma decidindo quem entra, né, precisa ver nesses candidatos, nesses jovens, essa vontade, porque ela é física, real, assim, ela não é só mental, né? Ela não é só criativa, ela também tem um lado braçal, um lado físico que a gente precisa identificar e detectar naqueles que estão querendo entrar nessa área. Agora, somado a isso, também tem uma questão que é, para mim, um diferencial, que é a questão do repertório. Então, assim, alguém que chega, né, já conhecendo muito sobre os filmes, sobre as diretoras, os diretores, né, que tenham um certo apuro estético. Então, isso é algo, para mim, bastante definidor também de um diferencial quando alguém se apresenta para, por exemplo, né, assim, se candidatar a uma vaga. Uhum. Então, ter esse interesse que ele é simbólico, ele é imaterial, né? Então, assim, quantos filmes você já viu, de quem que você gosta, quais são as suas referências, isso tudo não é tecnológico, vocês estão entendendo? Assim, isso é uma questão realmente, assim, de fato, de como que você já vem carregando esse seu interesse, porque isso vai ser aquilo que vai transformar o que você está fazendo em algo que se relaciona com o passado, mas que transforma o presente e possivelmente o futuro. Professor, falando um pouco dessa parte de qualidade e tal, de tecnologia, eu queria saber qual é a diferença entre o cinema e o streaming. Porque como a gente estava falando antes sobre a TV ela tem muito essa fluidez, essa rapidez de produção. E eu queria saber se tem diferença na qualidade também, porque o streaming ele é muito alimentado. Eu queria saber se, tipo, tem essa diferença se eles vão pensar muito na qualidade, igual pensam no cinema, se vão pensar para alimentar um streaming, por exemplo. Eu sei que existem muitas produções, e, tipo assim, centenas para serem colocadas numa plataforma de streaming, mas ela precisa estar sempre se renovando, digamos assim, por mais que já tenha um material lá. Você acha que tem muita diferença, assim, do cinema para uma Netflix, por exemplo? Eu acho que uma possibilidade de entrar nesse assunto, dessa comparação, é pensar que o streaming ele é um modelo de negócio que surgiu, né? Mais que o cinema, também ele precisou se entender como um modelo de negócio para poder se manter e sobreviver durante o século XX, quando ele se entendeu como indústria, quando ele se entendeu como narrativo, que precisava vender ingresso, lucrativo, né? Toda Hollywood foi construída a partir de uma concepção, né, assim, de produção e de modelo de negócio,
Porque você cria uma expectativa, você contrata profissionais, você realiza um trabalho que é muito caro e você disponibiliza isso para um público e aí esse lucro realmente extrapola aquele gasto, né, assim, que foi feito e então muito, muito vantajoso, né, muito, muito rentoso. O streaming, ele é uma nova forma de negociar os filmes, né? Então, assim, quando a gente pensa nessa relação em termos de modelo de negócio, praticamente não há mais como pensar, né, assim, manter a experiência cinematográfica somente dentro de uma sala enorme que apaga umas luzes e tem, sei lá, 150, 200 pessoas assistindo e todo mundo faz silêncio e a tela é enorme, porque essa experiência cinematográfica, que também é um modelo de negócio, ela foi se transformando. No próprio século XX ela já foi se transformando com a chegada da televisão, né? Então, se adaptar a esse modelo de negócio é praticamente inevitável, né? Agora, quando a gente pensa a experiência em si, de ver filme na sala de cinema e ver filme em casa através das plataformas, né, de streaming, a gente pensa assim, o que a gente ganha e o que a gente perde, né? Assim, por quê? Como foi um negócio que estourou, né, assim, e que de fato chegou para ficar, né, assim, essa maneira de negociar o conteúdo audiovisual, aí cada plataforma, cada player vai pensar assim, quais são os projetos que a gente vai investir de forma industrial e cinematográfica e quais os projetos que a gente consegue levar de uma forma também um pouco menos onerosa, né, assim, porque nem todo produto concebido para streaming também é cinematográfico. Né, assim, então tem streaming concebendo fazer novela, tem streaming que, né, assim, que exibe ao vivo, programa ao vivo. Então, assim, vai ser uma mistura também, né, assim, de linguagens. Eu acho que o importante é a gente entender e preservar, talvez, né, aquilo que a gente quer manter como parte de um ritual que para cada um vale a pena manter como especial. Então, assim, tem um filme que... Por isso que, inclusive, quando um filme sai simultaneamente no cinema e no streaming, a gente ainda tem a possibilidade de escolher se a gente quer ter a experiência com aquele filme naquele tipo de ritual, né, na sala de cinema, ou a gente vai transformar ele numa relação mais televisiva, de sala de aula, com luz acesa, com pessoas falando, né, comentando na hora que está assistindo. São duas experiências completamente diferentes, mas, a meu ver, ambas são válidas, assim, não vou... Né, enfim, desmerecer quem escolhe assistir um filme em casa, né, assim. Sim, tipo assim, mas sobre isso que você falou de terem produtos que eles, tipo assim, empurram e colocam, tipo, tem que ter esse tipo de produção, e tem outros também que eu nitidamente vejo que eles conseguem, né? Não que eles tentem, mas assim, se aproximam mais do âmbito cinematográfico, por exemplo, os vídeos que eles investem mais na Netflix, que eu já tinha dado exemplo. Tem uns filmes que são, tipo assim, uma super produção e que já fica lá na primeira tela que você abre e você sabe que aquele filme ali, eles colocaram muito dinheiro e que a qualidade tá, tipo assim, absurda. Então, é um tipo de experiência também que a gente tem e é essa troca mercadológica também que eles fazem, né? De produções. Mas é porque é uma questão também da gente resgatar algumas coisas que às vezes a gente nem tinha um certo entendimento sobre um funcionamento do passado. Mas muito filme, né, produzido, enfim, quando nem existia TV a cabo, quando nem existia streaming, enfim, muitos filmes eram feitos e nem iam para a sala de cinema. Assim, eles não tinham aquele capital todo de investimento, né? E eles eram filmes que já se sabia que iria direto para a televisão, por exemplo. Ia ser passado numa sessão da tarde da vida. Nunca teve aqueles DVDs de continuação de sucesso da Disney, tipo Aladdin 2. Não foi pro cinema. Exatamente. Foi só pro DVD então, e naquele orçamento bem baixo. Sim. Então, de alguma forma, essa comparação, ela não é nova, sabe? Assim, nesse sentido, ela sempre existiu uma janela B, uma janela C, né? E os fracassos, né? Assim, porque também, às vezes, você pode fazer um investimento gigantesco para uma determinada produção e ela ainda assim ser um fiasco e acabar, de repente, ficando pouquíssimo tempo na sala de cinema, indo direto para o streaming, né? Então, eu acho que isso não necessariamente é algo que seja, assim,
etiquetado. Streaming é isso, cinema é isso. Né? E há essa diferença, essa comparação. Sim. E o mercado está tentando entender uma maneira, né, assim, de trabalhar com essas paisagens de uma forma em que haja um trânsito, né, enfim, em que seja possível as duas coisas acontecerem, né? A gente passa muito por isso por exemplo, na Marvel, na DC, que são os grandes estúdios, né, de super-herói e tudo mais. Você, por exemplo, um fracasso, vamos lá, o filme da Viúva Negra não foi muito bom. Tanto o público quanto a crítica não gostou muito e ele foi lançado, acho que ao mesmo tempo, no cinema e no streaming. Aí eles viram que isso impactou bastante na ida das pessoas ao cinema. Aí, o que eu vejo hoje, né, pelo menos, que eles tentaram fazer? Vai ter no streaming, mas depois, sei lá, 2 meses que já está passando no cinema. Aí eles acabam ajudando, né, a não ser um fracasso tão grande no cinema, como alguns fracassos que já tiveram mesmo assim. Eu acho que é uma alternativa. Você dá para o público o que ele quer, vai ter no streaming. Não agora, mas vai ter. Se você não quiser assistir no cinema, espera só um pouquinho que vai estar lá daqui a pouco. Eu acho que atende todo mundo. Eu acho que assim, não tem que ter só no streaming, mas também não tem que ter só no cinema. Só que, por exemplo, a Netflix, o que ela estava falando, uma grande produção, por exemplo, O Resgate, que é aquele filme de ação, não tem no cinema, é só pro streaming. Sim. Aí, só que é o público da Netflix. Quem tá na Netflix sabe que a Netflix é streaming e tá ali, beleza. Ela comunica isso, né? Então, acho que assim, o streaming e o cinema são diferentes, mas eles também podem estar juntos, né? Nisso, eles podem Mas eu acho difícil também estabelecer apertar as mãos. essa exclusividade, porque, tipo assim, eu, por exemplo, sou uma pessoa que, dependendo do filme, se ele lança no cinema e me falarem que daqui a 2 meses ele vai estar no streaming, eu não vou no cinema. Eu vou esperar, sabe? Mas, tipo assim, depende também. Tem gente que vai querer ir não sei, por ser fã, porque... depende do filme. Mas, tipo, questão de vender. Mas sabe por que você prefere esperar? Por causa do preço. Porque se a experiência do cinema na sala fosse muito barata, você não ia esperar. Você ia na sala de cinema. Entendeu? A questão é que quando ainda não existia streaming, aí é que está a questão do modelo de negócio, entendeu? Assim, como é que era antigamente? O filme estreava no cinema. É tudo uma maneira... Os produtores pensam assim, como que a gente pode prolongar ao máximo, ganhar dinheiro com essa obra? Então, qual é o caminho? Lançar no cinema, tá? E aí, pum, bilheteria. Ainda tinha o percurso assim, primeiro lança nos Estados Unidos, ganha a bilheteria de lá, às vezes o filme já se pagava com a bilheteria só norte-americana, depois circulava o mundo só fazendo lucro porque o filme já se pagou. Né? Então, lança no cinema nos Estados Unidos, depois lança nos outros países, sala de cinema, esgotou o máximo, né? Começou a ter queda de público no cinema, né? Troca porque a sala quer renovar a quantidade de público na sala. Então, já não está dando mais dinheiro, né, exibir no cinema, tira de cartaz. Espera um tempo, porque você volta a criar a expectativa daqueles que não assistiram o filme quando ele estreou no cinema, ou então você já cria uma relação nostálgica de quem assistiu, mas, queria ver de novo. Ficava um tempo sem assistir, depois o que acontecia? Ele lançava nas locadoras. Aí você tinha que alugar aquele filme. Né? Aí quem não assistiu, via em casa, quem assistiu, mas gostou muito, alugou para ver de novo. Então, olha só, está fazendo mais dinheiro com aquele momento inicial que já aconteceu. Depois, já circulou muito, já foi muito alugado aquele filme e tal, assim, o dono da locadora chega, ninguém está mais alugando esse filme, troca. Né? Então, ele tira do acervo para onde o filme ia depois que ele já foi muito explorado na locadora, para a televisão. Então, vai passar na, sessão da tarde, tela quente, não sei o quê. Então, ele ainda está ganhando dinheiro, porque a emissora de televisão está pagando para estar exibindo aquele filme, não é de graça. Né? Então, olha quanto dinheiro esse filme fez passando por todos esses caminhos. Então, com a chegada do streaming, é uma visão também de como que a gente ganha dinheiro com esse filme. Entendeu? A gente lança simultaneamente no cinema e no streaming porque tem gente que ainda quer ter essa experiência no cinema e tem dinheiro para isso. Né? Vai pagar aquele absurdo que é um preço, né, de uma inteira no cinema para ver o filme, porque
realmente é muito impactante, né? Assim, é muito diferente essa experiência do que vem em casa. Agora, aí tem a questão da pirataria, que é uma outra, né, um outro assunto também, né, enfim, que faz parte dessa experiência também. Então, mas sempre é uma questão de análise e de pensar assim, como que se ganha dinheiro com esse filme. E aí você escolhe as janelas. Às vezes, lançar nos dois, no cinema e no streaming simultaneamente, não parece ser tão inteligente, né? Porque esse caminho que se fazia antes, todo de cinema, locadora e televisão, parece ser muito mais inteligente do que colocar o cinema e o streaming, porque eu acho que o lucro ele se divide também, né? Por mais que sejam formas de pagamento assim, diferente, entre aspas. É porque era mais controlado, né? Assim, a pirataria, ela era de uma forma ainda muito menor do que é hoje. Então, verdade. assim, você tinha um filme exclusivamente no cinema. Quando você tem um filme que é lançado no cinema e já tá rolando no mercado paralelo, e daqui acabou a pouco exclusividade. Tá no Twitter aparecendo, gente, o Drive aqui com o filme e tal. Exatamente. Barbie, daqui a pouco eu tô vendo no Twitter. Pois é, exatamente. E aí, assim, entre não pagar nada, né, assim, as pessoas preferem ainda não pagar nada mesmo com toda essa perda de experiência que significa não ver o filme com o melhor som, com uma imagem gigante, com aquela experiência que é super importante de assistir junto, porque às vezes a galera riu de um momento que você não riu e você pensa sobre você quando, né, em relação a por que todo mundo riu e eu não rio, ou o contrário, por que eu achei graça no momento que todo mundo ficou quieto. A gente vai, essas experiências a gente vai anulando, né, assim, e será que vale a pena a gente perder esse tipo de experiência? Pode falar. Eu gosto muito do cinema, só que assim, por exemplo, Top Gun Maverick, que foi o último que lançou. Eu me arrependi de não ter assistido em IMAX, que a sala é bem melhor e tudo mais, porque eu gostei muito do filme na sala básica. Só que eu não consegui voltar para assistir em IMAX. E em casa eu não vou ter não vou ter esse tipo de equipamento. Mas você já pararam para prestar atenção que o que está acontecendo com o cinema não é exclusivo do cinema? Por exemplo, o futebol é a mesma coisa. Você tem a possibilidade de assistir o futebol no estádio. Tem. É caro. É muito caro. É caro. Né? Mas é uma outra experiência. Sim. Se você tem a experiência de assistir o futebol em loco, naquele espetáculo, sentindo aquilo ali, você vai no estádio, mas você também pode assistir em casa? Pode. É o mesmo jogo? Mas qual é a experiência? É outra, entendeu? E assim, e as pessoas que estão por trás desse mercado que negocia o futebol, tá ganhando dinheiro lá e tá ganhando dinheiro lá. Entendeu? Então, com o cinema é a mesma coisa. Agora, você que precisa decidir se você quer o espetáculo no ritual, que ele é concebido da arena, ou se você vai receber sua experiência ali de uma forma mais doméstica. Eu acho que antes as pessoas tinham muito essa visão, essa magia sobre o cinema, as pessoas iam muito mais. Tudo bem que hoje o streaming deu essa dividida, como a gente já está falando bastante disso, mas você acha que tem como o cinema ele meio que reconquistar esse público? Tem como voltar a ser... mágico, eu acho que não volta a ser como era antes, mas... Não sei, tipo assim, ter mais esse poder que tinha, sabe? Eu acho que não. Infelizmente. Eu acho que o cinema ele vai passar a ser essa experiência que você vai escolher se você quer estar na primeira classe ou se você tá na classe econômica, né? Assim. E aí você... O espetáculo, ele tá lá sendo oferecido, mas ele tá elitizado. Assim, ele se elitizou já há muito tempo, historicamente, e aí acho que com essa crise toda, o que de alguma forma se confirma é que a experiência cinematográfica ela acaba continuando a ser elitizada, né? Assim, por conta dessas salas que de alguma forma também vão acabar oferecendo recursos para atrair, né, a cadeira que mexe, o som que não sei o quê, né? Então, assim, acaba de alguma forma também criando alguns outros tipos de atrativos da sala, da experiência especificamente, né? Agora, tem uma coisa importante em relação a esse futuro, né? Assim, que por exemplo, um movimento que eu tenho achado interessante que está acontecendo é o seguinte. Esse exemplo que você deu, né? Vai sair o filme... Qual foi o filme que você falou que vai esperar pra Barbie, acho que da Barbie? Você não vai ver no cinema? Não foi esse exemplo. Não? Eu vou ver no cinema, tá, gente? Eu vou ver Barbie, pode deixar. Mas eu falei qualquer filme, tipo, aleatório. Sabe o que talvez esteja acontecendo? Assim, as pessoas, porque é caro, as pessoas elas não estão pagando o preço do risco.
Que é assim, eu vou pagar para ver um filme que pode ser que eu não goste no cinema. Faz sentido. Então, assim, eu não vou pagar essa grana toda e vou ver da forma mais econômica, né? Isso é um entendimento. Porque antigamente a gente assistia filme no cinema, assim, tipo, se for ruim, não tem muito problema, sabe? Assim, se for ruim... Agora, se for ruim, hoje em dia, pô, gastei essa grana aqui, né? Poderia não ter gasto essa grana e visto de uma forma mais barata. Então, assim, por um lado, as pessoas estão arriscando menos. Isso é ruim, porque, de certa forma, né, assim, a gente acaba não apostando na novidade, né? Ou então só quando ela fica muito comentada, né? Assim, aí a gente vai por conta, né, dos comentários das pessoas e tal. Agora, uma outra coisa, né, assim, que tem a ver com a sua pergunta, que eu acho interessante, é o seguinte: tem havido, principalmente lá nas salas do Estação Botafogo, várias sessões que estão trazendo clássicos e filmes, né, de diretoras consagrados para um certo tipo de maratona. Então, assim, maratona Fellini, maratona Kubrick, maratona... Disso. E aí as pessoas, né, aí sim pensam, tá aí, esse filme eu sei que que vai valer a pena eu gastar esse dinheiro para ter essa experiência no cinema. Porque minha mãe já falou desse filme, porque esse filme já ganhou prêmio, porque esse filme... Então, assim, já tem todo um histórico, né? E aí você arrisca no clássico, né? Assim, ou naquilo que já é, de certa forma, enfim, comum, né, na história do cinema, como algo que é bom e que vale a pena. Então, as sessões estão lotando. As pessoas estão lá indo ver os filmes do Godard, ver os filmes do Fellini, ver os clássicos no cinema, né? Então, é doido isso, né? Mas é quase que uma reviravolta nesse sentido. A glamorização está em rever esses filmes nessa experiência cinematográfica que é um pouco mais cara, mas aí sim vale a pena. E não só necessariamente esses diretores e diretoras consagrados, mas assim, às vezes um filme do coração, dos anos 80, sabe? Que, eu só vi na televisão, eu amo esse filme, porque aí as pessoas pagam. Se tem nostalgia, se tem afeto, as pessoas pagam. Assim, a gente estava falando aqui, né, de nostalgia, mas assim, eu queria saber, porque você estava citando de a pessoa ficar meio assim, de ver o filme, e às vezes não quer ir, porque, né, fica, né, pô, vou pagar para algo que pode não ser bom. Eu passo muito por isso, principalmente com esses filmes de super-herói. Aconteceu comigo no Thor, Amor e Trovão, tá acontecendo agora com o filme do Flash, que eu já tinha as minhas desconfianças e assim, eu sempre espero o filme lançar, passar 1 ou 2 semanas, ver o que a crítica tá falando, ver o que o público tá falando, alguns canais no YouTube que eu tenho assim que eu gosto, né, da crítica e tal, espero eles falarem, sem spoiler, e, bom, vou esperar para ver qual é a opinião geral sobre o filme. E se for uma opinião geral muito negativa, não for algo dividido, pô, eu vou esperar para sair no streaming, eu não vou pagar no cinema, já que eu já pago meu streaming, então vou esperar para pagar no cinema. Como a gente já tem falado aqui, né, que é algo mais caro e tal, não vou pagar para isso, eu prefiro pagar para um filme melhor. E às vezes eu fico meio frustrado com isso, porque eu fico, pô, eu gosto tanto de cinema, mas eu tava, sei lá, com uma expectativa para esse filme, pô, eu fiquei, pô, será que vai ser bom, vai ser ruim, e acaba que é ruim e eu tenho que assistir no streaming. Não que eu não goste do streaming, eu gosto. Mas foi aquilo que eu falei, eu prefiro o cinema, sabe? Eu olho pro cinema com mais carinho. Experiência também, né? Experiência. Sobre tudo que a gente falou. Experiência. Mas tem muito disso de, tipo assim, a pessoa... Cara, não vou assistir esse filme porque vai ser horrível e tal. E tem muita gente que já vem com essa mente. Tipo, não sei por que hoje, mas isso dá mais um trabalho para não literalmente para a produção ali do filme, mas para a divulgação depois. A pessoa, a produção, ela vai ter que investir muito no marketing também, para que as pessoas elas tenham essa sede, essa curiosidade para poder chegar e assistir no cinema, né? E não esperar para o streaming. Talvez, tipo, se o marketing do filme não for tão bom, a pessoa tem chance da pessoa não ir no cinema. Tipo, esperar, tipo, eu vou esperar. Por exemplo, isso pode acontecer comigo também. De eu olhar, tá no cinema, mas também não tô muito afim, vou esperar lançar no streaming e é isso, entendeu? E aí eu acho que é isso que você tá falando, sobre esses filmes, talvez não seja nem essa total essa quebra de expectativa, mas às vezes você já tem essa mente, ainda tem isso de você esperar pra ver qual vai ser a opinião dos outros também, né? Eu acho que isso influencia muito. Porque eu não quero pagar por um negócio que vai ser ruim, né?
Acho que ninguém, na verdade. Agora, você é de jornalismo ou de publicidade? Sou publicidade. Tá. Não, porque eu ia te provocar no sentido de dizer o seguinte, tudo bem de você esperar a opinião, né, de você se cercar daquilo que já está se falando sobre o filme, né, mas isso, de certa forma, é uma confiança muito de que o seu gosto vai estar alinhado com isso que as pessoas estão falando sobre, né, assim, porque na verdade você pode ouvir isso tudo e você ir assistir o filme e você se opor completamente à opinião geral e achar que o filme é muito bom e que eles estão falando uma coisa que você não concorda, né, então assim, de alguma maneira você está sendo conservador no sentido de que as apostas que você está fazendo, elas realmente são reguladas por aquilo que se fala sobre, né? Aí, se você fosse jornalismo, eu ia dizer assim, cara, mas vai lá, pega a sua parcela investigativa aí, né, assim, e também exprime a sua opinião, né, porque até para reforçar, porque de repente você vai ver aspectos que não foram falados, né, do porquê que é ruim, do porquê que não funciona, mas de alguma forma você também vai estar exercitando o seu olhar sobre, e não ficar sempre só pautado pelo que os outros estão dizendo, né. Fazer cinema também é ver cinema. Então, o que você produz, né, em termos de discurso daquilo que você viu, seja contra ou a favor, também vai estar te aprimorando, né, nessa relação com o cinema. Agora, também é importante lembrar que o trailer, por exemplo, ele é uma peça de marketing feita muitas vezes, inclusive, por quem não fez o filme, quem não dirigiu o filme. Tem muito filme que você vê o trailer e você pensa assim, se eu tivesse visto esse trailer, eu não teria ido ver esse filme. Porque são peças que normalmente não dialogam muito bem, né? Assim, isso é um problema sério para o mercado cinematográfico, né? Assim, mas é uma peça que tem que fazer com que o filme venda, né? Assim, então... É complicado também você se pautar, né, em se vai ver um filme ou não, se você gostou ou não gostou do trailer. Sim. Né, assim, porque é uma peça muito diferente do filme, né, assim, muitas vezes, né. Mas você acha mais importante, então, a pessoa que dirigiu o filme, né, ou que estava ali na produção, fazer o trailer, ou uma Isso pessoa raramente acontece. especializada no... Isso não acontece. Só se for um filme realmente assim, muito autoral, muito de um circuito independente. Então. Aí pode ser que haja um diálogo um pouco mais estreito nessas duas peças, entendeu? Mas no geral, quem faz o trailer é a pessoa que está pensando em vender, é o marketing ligado à produção. E aí, eu assim, durante muitos anos eu fiquei sem assistir trailer, sabe? Aliás, eu nunca gostei de ver nada sobre o filme, nem ler a sinopse. Eu entrava e tum. Eu não gosto muito sabe? de ver trailer também, eu não sei porquê. Tipo, eu recebo spoiler, por mais que o trailer seja pra gente criar uma expectativa pro que vai acontecer no filme, eu já não gosto tanto. Antigamente sabe? eu gostava, mas hoje em dia os trailers estão muito assim, dá o filme todo praticamente no trailer. E você fica, Os filmes... Foi o que você falou, era melhor ter visto só o trailer e não ter assistido o filme. Dependendo do filme, ele pode ser muito óbvio também, né? E aí o trailer expor isso ainda mais. O modo de produção do trailer é muito pasteurizado também. Você assistir o trailer de um filme, parece que é o mesmo filme, enfim... que você viu o trailer da semana passada, que era outro filme. Eles têm um desenho de som muito parecido, eles têm uma edição muito parecida. É verdade, aquelas cenas É, bem dramáticas. exatamente. Então, assim, de fato é às vezes difícil é uma cena confiar. nada com nada no filme, uma cena boba, mas no trailer parece que é uma cena grandiosa e tal. Aí tu tá no filme, mas cadê aquela cena? Às vezes você nem lembra da cena do trailer porque... Sim, às vezes, sabia que tem cena de filme que tá no trailer e nem tá no filme? Eu fui enganado pela Marvel porque tinha um Hulk num trailer e o Hulk não tava no filme. Então aí todo mundo ficou, cadê o Hulk? Pois é. Gente, então ele já é, tipo, praticamente pronto, né? A pessoa já... Não a pessoa que faz o filme, mas a pessoa já olha, tipo assim, não, o trailer vai ficar assim. Tem todas as trilhas sonoras também, deve ter uma pasta fechada, filmes da Marvel, trailers. Aí pega os sons e colocam os mesmos. Tipo assim, é muito... igual, né? Eu acho que talvez seja por isso que eu não tenho tanta vontade de assistir, não os da Marvel necessariamente, mas muitos filmes, assim, ainda mais produções rápidas, produções de streaming, como a gente já estava falando bem antes. Com o Flash, como eu tinha falado antes, tipo assim, o trailer eu gostei. Porque apareceu, por exemplo, o Batman do Michael Keaton e tal. Falei, parece que vai ser legal. Falei, vou esperar um pouquinho, né, que eu falei que eu faço,
para ver qual vai ser a crítica. Só negativo. Aí eu falei, pô, vou esperar no streaming. Eu não quero pagar para ir no cinema para ver isso. Aí tô esperando. Vamos ver, né? Experimenta fazer Vai que assim. eu gosto, não sei. Olha o anúncio de um filme, né? Aí você, cara, não posso ver nada sobre isso. E aí Oppenheimer tá tipo isso, só que eu tive uns... Não spoiler do filme, Eu mas tenho uns certeza spoilers que de você produção. pesquisou. Eu pesquisei. É, eu. Mas até eu tô com vontade de ver esse. Eu tinha falado com vocês Do também. Oppenheimer? Oppenheimer. É isso daí mesmo. Então, agora a gente vai ler a pergunta secreta do professor. Você tá preparado? Não. Então é isso. Nem um pouco. Vambora. Vamos lá. Vai ter trailer da pergunta? Que aí vai que dá uma enganada. Um teaser, Brincadeira. talvez. Uma sinopse. ser, então. Vamos ver qual é a pergunta. Quer ler a pergunta? Eu vou ler dessa vez, tá? Tá bom então, né? Vamos Mentira, pode ler, pode ficar. Sabia. Eu não quero. Espero que você consiga entender minha letra. lá. Nervosismo. Vai dar tudo certo. Vamos lá. Resgate uma imagem que tenha te transformado em algum momento da sua vida. Descreva esta imagem e explique o porquê dela ter sido transformadora para você. Cara, que isso? Não, peraí. Uma imagem, você diz, pode ser, sei lá, um quadro, ou tem que... Tá. Transformadora para minha vida. Gente, Mas o primeiro passo é você primeiro escolhe, depois você descreve pra mim, e depois você diz por que ela foi transformadora. transformadora pra minha vida? Ah, não necessariamente foi um quadro. Ou Uma imagem, no caso. ou uma imagem dentro de um filme. Pode ser uma imagem, tipo assim, algo que eu vi, Pode ser uma imagem mental. uma imagem mental, tá vendo? Ah. Muitas coisas. Você quer responder primeiro? Não. Você tem uma imagem Eu acho que eu ia já te tenho, transformar? Não vem com essa não, tá? Eu tô falando A pergunta foi sério. pra vocês. Eu acho que eu já tenho a resposta. Então, habla. Fala pra gente. Ah, tipo assim, pra mim é porque eu sou cristão, então pra mim tem um fator bem pesado pra mim, é a cruz, né? Então, é uma imagem que pra mim, antes, que tipo, antes de eu me converter, digamos assim, a cruz tinha um significado, e depois de que eu entendi, a cruz passou a ter outro significado pra mim. Antes era tipo um significado de morte. Só que depois que eu entendi, passou a ter um significado de vida pra mim. Então foi algo que, assim, além de ter mudado a minha vida, assim, a mudança de como eu olhava para ela mudou minha vida, vamos dizer assim. Então, eu acho que é a imagem que mais mudou, me transformou. Porque eu era de um jeito que eu não me orgulho tanto antigamente e sou de outro hoje. E, óbvio, assim, tem várias outras imagens que, cara, me trouxeram muitas coisas também, quadros e tal. Por isso que eu perguntei se podia ser um quadro. Só que eu acho que não tinha como eu fugir disso, né? Pra mim, eu acho que é a mais determinante, é o que realmente separa ali a transformação da minha vida, assim. Acho que vai ser até o fim. Cara, eu acho que pra mim não tem uma imagem que tenha transformado assim a minha vida, mas como eu tinha perguntado se podia ser algo mental, uma coisa que eu penso é na minha família. Só que não a imagem da minha família parada. Eu acho que é o momento em que essa imagem acontece. É um momento que possa ter transformado a minha vida. E, tipo assim, dentro da minha família existem vários, né? Que eu acho que, tipo, não tem como eu escolher só um. Mas que existe essa imagem mental minha, mas que a minha família, ela tá nela. E que o momento em que essa imagem acontece, tipo assim, eu não sei se vocês vão entender, porque, ok, minha família tá ali o tempo inteiro, mas o momento, a cena em que ela acontece, é o que transforma a minha vida. E aí eu teria que pensar nesse momento, né? Especificamente. Existem muitos, mas é algo significativo para mim também, né? Assim como você estava falando. Eu tenho que falar dessa forma, né, gente? Porque se eu for parar pra pensar... Porque dá pra ver que você tá transcendendo no pensamento aí. Eu tô aqui pensando várias coisas. Mas eu com certeza vou pensar muito nessa imagem depois. Criou um triplex na minha cabeça. Você também aí, qual que é a imagem que transformou a tua vida? Que gerou uma transformação na sua vida? Vale a pena pensar também. Você vai responder pra gente a sua imagem, professor? A gente pode seguir na nossa conversa e aí, de repente, eu escolho alguma também. Então tá.
Beleza. O que Bom, você achou É... da nossa Então, da nossa resposta? Qual era, o que você queria saber? não. Eu queria saber qual é a imagem qual é? que Não, você... sim, mas tipo assim, eu achei muito legal essa pergunta. Eu achei nunca me foi interessante. perguntado algo assim tão... Já me foram perguntados, óbvio, coisas profundas, mas não desse viés, assim. Que realmente eu parei, pô... Porque assim, tem coisa profunda que você, é profundo, mas você já tem a resposta. E não que você tenha que... Calma aí, para. Acalma tudo que você tem na sua mente e pensa nisso agora. O que transformou? Porque transformou, não é só fez uma coisinha. É algo realmente que mudou algo em você, eu acho. Exatamente. É isso aí. Exatamente. Pra mim é muito profundo isso. Gente, achei fortíssimo. Mas, enfim, a gente está chegando no final do episódio, tá bom? Eu queria saber se você tem alguma pergunta para fazer, além dessa imagem que eu tô aqui, ó, pensando muito, mas tudo bem. Mas você tem alguma pergunta? Tem sim. Evangelho, em quais áreas alguém do audiovisual pode atuar? Assim, além do cinema, quais áreas ela pode atuar num geral, assim? Que você vê que são áreas ou importantes ou até que são áreas, digamos assim, pequenas, entre aspas, mas que as pessoas julgam como pequenas, mas que são muito importantes. Você diz na paisagem no mercadológica, geral, profissional, sim. assim, de oferta de mercadológica. trabalho? Assim. Acho que é isso. Olha, então, aquilo que a gente está falando no começo, né, da nossa conversa, a experiência audiovisual ampliou tanto que, assim, escola tem departamento audiovisual, porque, enfim, né, vai ter lá o dia de filmar, mostra pedagógica, enfim, não sei o quê. Aí tem, cadê o profissional para isso, né? Aí tem, enfim, a aula de vídeo que também tem na escola. Então, as escolas, né, normalmente já possuem, né, um setor audiovisual, isso é um mercado grande, né? Todas as pessoas que pensam e produzem para a rede social, né, de alguma forma estão querendo aprimorar a sua maneira de produzir, a sua maneira de conceber esse material audiovisual para que tenha engajamento, resposta, venda, né? Estou falando só de mercado, tá? Não estou falando de questão de valor, né, assim, estético, nada disso não. Continua tendo todo o campo, né, das emissoras de televisão, das produtoras de vídeo, das produtoras de cinema, isso tudo continua, né, como polos, né, assim, de contratação e de relação com o mercado, né. Porque tem muita gente que já pensa, a pessoa vai fazer audiovisual é cinema. Mas não necessariamente, isso daqui é um produto audiovisual também. Sim, né? Ou exatamente. é só gravar vídeo. Só apertar o play ali e gravar o vídeo. Sim, né? Só sim, pensa sim. isso. Tem muita coisa. Tem muita coisa, tem muita coisa. Agora, eu acho também, assim, que eu acho que quem escolhe uma faculdade de cinema, talvez não se sinta feliz sendo contratado por um departamento de audiovisual de uma escola, que está ali, né, assim, acho que não é o grande objetivo dessas A pessoas. pessoa pensa em algo maior, né? Tipo, Agora, é uma experiência rica, tá numa escola, conviver com as crianças, um processo pedagógico, mas assim, para ver aquilo só como uma fase da vida que precisa passar, porque precisa ganhar dinheiro, pagar as contas, começar a ter sua autonomia financeira. Eu sou a favor disso, assim, né, assim, de você conseguir se manter estando minimamente relacionado com aquilo que você faz, né? Mas sempre mirando aquilo que é que você quer, o de grande fato. desejo da sua vida, né? Que é contar, enfim, as histórias através de imagem e som. Sim, querendo ou não, abrange muita coisa, por mais que quando a pessoa entre na faculdade de cinema, não cinema necessariamente, porque a gente sabe que a audiovisual ela tem outras áreas ali, por exemplo, na nossa, de publicidade, mas a gente sabe que elas querem algo... não é pra falar, algo grande, tipo assim, mas tem muita coisa pra fazer, né? Muita coisa pra fazer, muitas coisas que a gente nem pensa de primeira, mas tem, né? Isso que é importante. Você pode trabalhar com audiovisual pensando conteúdo para estar em telão de show, por exemplo, né? É e muita aí, coisa. que tipo de conteúdo é esse? Que tipo de luz, de cor, de ritmo? Não tem nada a ver, exposição de uma galeria de arte, né? Então, assim, são tantas possibilidades, né? E, assim, eu também trabalho muito isso na cabeça dos alunos quando eles entram no curso, sabe? Para não se limitar a um tipo só também de
de operação e de linguagem, porque o mercado é muito mais amplo e sobreviver nele é que é a questão. Aqui, né? principalmente, né? E a gente é normal, assim, como unificou, né, a base da produção audiovisual, o normal, na verdade, é as pessoas circularem entre esses formatos, né, assim, e ao mesmo tempo guardar aquilo e tentar produzir aquilo que, de fato, é o que move a pessoa a ter escolhido essa profissão. Uhum, perfeito. Para finalizar, eu queria saber se você tem, eu já estou até vendo aqui que você trouxe uma dica de livro para a gente poder obter mais conhecimento sobre o assunto, para o pessoal poder ler. Tá. Então, eu trouxe 3 livros. Na verdade, sim, esses 2 aqui são do mesmo autor, do Jacques Rancière. Eu vou começar falando dele porque, enfim, eu acho que é um autor fundamental para quem trabalha, né, com cinema e audiovisual. Mas isso tem a ver com a pergunta que eu fiz, né? É porque quando a gente pensa em imagem, a imagem é um campo muito mais amplo do que só o cinema, televisão, rede social, né? Assim, a questão imagem, ela é uma questão de milênios, né? Assim, então, por isso que quando você fala de um resgate religioso, de religiosidade, de espiritualidade, isso também tem a ver com imagem. Né? E não necessariamente tem a ver com cinema, com imagem técnica. Então, a minha provocação foi fazer com que a gente retorne, né, assim, a um tipo de reflexão que é anterior à experiência do espetáculo, de ver um filme, de ver um cinema, é pensar o seguinte: o quanto que é importante a gente pensar a imagem. E aí a gente vai... Aí pronto, isso abre um campo, né, assim, de literatura, de filosofia, né, assim, enfim, de material sobre isso, muito, muito profundo, né? E esse autor, né, um filósofo francês contemporâneo, que ele está, né, justamente nesse processo, né, de continuar pensando a imagem, porque não é recente esse movimento, e que eu acho fundamental para quem trabalha com imagem. Aí é a junção, né, assim, de pensar uma coisa que é milenar com uma coisa que é contemporânea sobre algumas produções imagéticas que a gente, de alguma forma, está tocando, né, enquanto faz. Então, por exemplo, o Rancière, ele fala de cinema diretamente, né, nesse livro aqui, O Destino das Imagens. Aí ele vai pensar montagem, ele vai pensar som, ele vai pensar toda uma forma, né, e ele cita muitos cineastas, ele vai pensar toda uma forma, né, assim, de possibilidades da imagem, que o cinema é um ótimo campo de ajuda para refletir sobre isso, mas ele tem esse livro aqui, que é um livro que eu estou usando, inclusive, na minha tese de doutorado, que é uma entrevista, na verdade, né, uma conversa do Rancière com o Andréa Soto Calderon, a Andréa Soto Calderon, que também é uma filósofa, enfim, que conhece muito do trabalho dele, e eles vão questionando a imagem de uma forma mais ampla. Então, só para vocês entenderem aqui por que eu acho importante essa leitura. Sim. Ele vai dizer assim, ó: as imagens não são passivas, elas trabalham para transformar a visibilidade dos seres e das coisas, o modo como são visíveis, mas também as próprias formas de visibilidade. Então, não é pouca coisa, né? Assim, isso aqui é muito mais amplo do que só fazer cinema, mas isso aqui também diz respeito a uma possibilidade de fazer cinema pensando numa força, né? Porque quem pensa em fazer cinema quer fazer alguma coisa que transforme. Eu acredito nisso, pelo menos, né? Assim, quer só ganhar dinheiro e manter tudo como tá? Ok, mas assim, esse tipo de pensamento não me interessa. Uhum. Né? Agora, se você pensar a imagem com essa possibilidade real de transformação, aí você tem um grande desafio pela frente, né? Que é assim, ok, então, o que eu trabalho, né? Por isso que o que eu trabalho e o que essa imagem faz, possibilita, para mexer as coisas de lugar, mudar as coisas de lugar. Porque a transformação, no fim das contas, é quando a gente é deslocado, né? Quando você falou da cruz, você pensa, você tinha uma relação de um jeito, depois ela virou outro. Então aconteceu um deslocamento, né? Então, assim, o que eu penso sobre, né, assim, o que justifica uma vontade, uma inquietação de fazer cinema, é pensar assim: o meu cinema desloca
posições políticas, o meu cinema desloca um modo de uma pessoa se perceber no mundo, o meu cinema desloca a pessoa votar numa pessoa e depois votar noutra, né? Desloca. Então esse cinema, ele tem um trabalho importante nessa conjuntura, nesse contexto, nesse momento. Ele fez a diferença, né? Do que aquele que não desloca, mantém tudo como tá, então meio que tá no mesmo, né? Entendi. Existir, não existir, ok. Então, assim, eu acho que é um filósofo importante para quem gosta de se questionar e para quem entende que o cinema é algo muito maior do que só contar história e fazer filme, pensar a imagem. E a minha dica mesmo, né, assim, para amarrar isso tudo aqui numa questão bastante atual, é esse livro aqui da Gisele Belgman, chamado Políticas da Imagem, Vigilância e Resistência na Dadosfera. Porque aí ela vai discutir, né, essa questão da imagem num campo muito importante para a gente hoje em dia, que é nesse campo da forma que nós somos rastreados e, enfim... A dadosfera. a Agora que eu dadosfera, entendi. exatamente. Aham. A forma como a gente é lido pelos sistemas, pelos algoritmos, Entendi. a forma como a gente vai ser conduzido para determinados tipos de processo, para determinados tipos de ação. E a imagem, atualmente, ela é um dos aspectos fundamentais nesse jogo, que é político, né? Então, de certa forma, pensar que há algo para se trabalhar, né, no cinema, né, que talvez valha a pena, é justamente pensar o quanto que a gente está muito vulnerável em relação a uma coisa que faz totalmente parte do nosso fazer, porque nós escolhemos ser produtores de imagem, né? E olha quanto problema que a imagem está dando também para a sociedade, né, assim... Sim, hoje em dia tá, tipo assim, surreal, ainda mais com questão de inteligência artificial, criação de imagens. Deepfake, fake news, todos, né, assim, tudo isso tem a contribuição da imagem ali, né, problematizando, assim, mas ela também não é só um problema, é o que ele está falando aqui, a imagem ela não é só uma coisa, né? Então, a gente precisa estudar o quê? Vamos voltar para o que é a reflexão mais importante, né? Assim, o que é uma imagem? O que pode ser uma imagem? Como é que ela pode ser mais significativa dentro de um contexto do que de outro? Aí você vai começar a entrar num jogo que eu acho que é interessante, do que simplesmente ligar uma câmera e não pensar sobre. Muito legal. É uma imagem, né? A gente passa uma imagem, a gente, além de contar uma história, passa uma imagem, assim. A imagem, ela tem um conceito muito abrangente, né? Então, quando você fez aquela pergunta, por isso que eu fiquei maluca, minha mente foi além, porque é muita coisa. Então é isso, gente. Antes da gente terminar, eu não vou esquecer de perguntar para o professor qual é a imagem que te marcou, que te transformou de alguma forma, se você conseguiu pensar em alguma. Fala pra gente. Tá. Eu lembrei de uma cena que para mim foi muito tocante e que, na verdade, ela acaba sendo uma metalinguagem dessa pergunta, porque a cena é um uso de uma imagem para tentar resolver uma questão fisiológica do personagem, porque ele está com fome. É um filme do Steven Soderbergh. Se eu não me engano, ele se chama Caçador de Ilusão, a tradução, né, do filme. E é um personagem jovem, assim, pré-adolescente, que ele está sozinho porque o pai foi trabalhar numa outra cidade, deixou ele sozinho com o irmão mais novo, e ele não tem o que comer, o que dar para o irmão mais novo, e tem um auge da fome dele que, para tentar resolver isso, ele abre um monte de revista, começa a recortar as imagens das comidas, e aí ele monta no prato, né, essas imagens, o frango, o arroz, a batata, não sei o quê, e ele faz toda a mise-en-scène como se ele estivesse comendo aquelas imagens, né, assim, das comidas, e se deleitando como se ele de fato estivesse sendo saciado. Aquilo para mim foi muito forte, porque exatamente, né, essa relação da imagem tentar servir alguma coisa que ela ali não está conseguindo, de fato, alimentar, né, assim. E para mim foi muito forte, é uma cena muito triste ao mesmo tempo, assim, muito tocante, mas ao mesmo tempo ela, para mim, foi muito significativa, porque é isso, né, o que aquela imagem, de alguma forma, tá funcionando para aquele personagem. Transmitindo ali para a realidade dele. Exatamente. Ele tenta se apoiar nas imagens
para tentar sair de uma situação de pobreza, de fome. Nossa, Caraca. achei interessantíssimo. É isso, gente. A gente ainda tem uma dica de filme aqui. Você lembra o nome do filme? Sobre esse, do Soderbergh, eu posso... Porque eu até me interessei. Bom, enquanto isso, gente, aproveita para seguir a gente no LinkedIn, nos agregadores de podcast e no YouTube. Tá? A gente está nessas plataformas e no Instagram, @agência.11. Tá? Então segue a gente lá. É isso, gente. É o Inventor de Ilusões. O Inventor de O Ilusões. Inventor de Ilusões. Beleza. É isso, gente. Mais uma dica para vocês também. Fica aí a recomendação do professor. Chegamos ao fim de mais um 11cast, tá? É isso. Muito obrigada, professor, por ter vindo aqui conversar com a gente. Obrigado, Evângelo. Eu que Mais essa agradeço. conversa aí. Foi muito prazeroso, foi ótimo conhecer vocês. E até o próximo episódio, gente. Tchau.